noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Nós vamos aqui para os nossos recadinhos, bem rapidinho, porque início de mês, hoje é dia do livro do mês, que a diretoria de doutrina passa para os dirigentes, e nós temos do dia 1 ao dia 7 para apresentar esse livro. Então hoje, bem rapidinho. Para aqueles que vieram pela primeira vez, que sejam bem-vindos. Se precisar de alguma informação, alguma orientação, tem a Raia aqui, o Tadeu e a Cristiane e a Lurdinha lá atrás. Estão espalhadas aqui pelo salão, para que ninguém saia sem nenhuma informação. Isso é importante, tá bom, pessoal? As meninas estão aptas aqui, o pessoal, a dar todas as orientações que vocês precisam. Continua a campanha das cestas básicas, as mais de 400 cestas básicas todos os meses, ok? E cesta de Natal, Paz e Amor 2025. Lá na saída tem a sacolinha, no qual contém todos os produtos que precisa compor a cesta. Nós agradecemos a todos que estão levando, já tem gente trazendo. Como eu coloquei aqui outro dia, encontrei já com amigos fazendo compra para a sacolinha, isso é muito bom. Então, lá na saída, por gentileza, colabore conosco, é a cesta de Natal das assistidas, ok? Evangelho com transmissão via Zoom, já está lá. Os meninos aqui são rápidos, né? ID e senha. Se precisar, semana passada parece que tinha gente tirando foto, a Cris tem o ID e a senha lá atrás. Se precisar é só pedir para ela que ela passa para vocês. É o Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas. Às 19 horas e 45 minutos, a sala já está aberta para aquele bate-papo entre amigos e 20 horas começa a live e vai até as 20h35. É um bom momento para aqueles que não podem vir à casa, acompanha pelo Zoom este Evangelho, que já vai para 6 anos, 1634 noites, se não me falha, né? Temos que aprender. Vamos para a programação da noite, que vai transcorrer da seguinte forma. Estreando aqui conosco hoje, nosso querido senhor Vanderlei Moreira, trabalhador da equipe, já quase há 2 meses, vai fazer a leitura da mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial. As vibrações, prece final. A Juliana, que está lá concentrada, hoje ela não faz palestra, hoje ela vibra, né, Ju? E hoje o tema, muito bom, o tema fantástico desse livro, Lázaro Redivivo, com o nosso querido Eduardo Barcelos, trabalhador da casa. Eduardo também participa lá na Caspage, às quintas-feiras, aos sábados de manhã, está lá trabalhando atentamente na Caspage. É um trabalhador incansável das nossas casas e do Paz e Amor. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? A agenda dele é apertada. Só uma vez por ano que ele está aqui com a gente, quanto nada, 2. E vamos iniciar, que o Senhor Deus, o amigo Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua luz, que possamos todos nós aprender, levar para casa os ensinamentos que o Edu vai nos passar, as leituras e as vibrações. Vamos iniciar, senhor Vanderlei? Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos a esse recanto de paz e amor, que nós possamos nessa noite recebermos tudo aquilo que nós havíamos buscar nessa casa que tanto nos acolhe. Do livro de mensagem, Folhas de Outono. O despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito, paciência e um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. A visão dos espíritos superiores está estabelecida na sua intimidade, quer dizer, ela não está restrita a algum lugar, mas abrange toda a alma. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Julgo leve. Vinde a mim, todos que andais em sofrimentos, e vos achareis carregados. Eu vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro. É na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aqueles que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviareis. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Assim, neste momento, vamos nos concentrando, esquecer todas as nossas dificuldades que transcorreu do nosso dia a dia hoje. Vamos trazer para esta casa, para os mentores amigos, toda essa equipe responsável por esse trabalho desta noite, possa nos aliviar este jugo leve, este fardo que todos nós carregamos durante o nosso dia a dia. Mestre Jesus, abençoe também o nosso irmão Eduardo, para que as suas palavras toquem no fundo dos nossos corações e que nós possamos, Mestre Jesus, sairmos aqui melhores do que nós adentramos. Assim, Jesus, nos abençoe, nos dê força para que todo o trabalho transcorra na maior simplicidade, principalmente na humildade de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Rogo a Deus que ilumine e abençoe minhas palavras para que elas se tornem úteis para todos nós. Hoje nós vamos falar a respeito do livro do mês. Trata-se do livro Lázaro Redivivo, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito do irmão X, que nós sabemos tratar-se de Humberto de Campos. O livro tem dois aspectos bastante interessantes. O primeiro é intrínseco, que é aquilo que está positivado no livro, que nós vamos discutir um pouquinho sobre, mas tem um aspecto também extrínseco, porque o livro, quando a gente vai caminhando na leitura, a gente percebe que o livro é um convite. E qual seria o convite?
É um convite para que nós deixemos Jesus ressuscitar o Lázaro que existe dentro de cada um de nós. O Lázaro que amava Jesus, o Lázaro que seguia Jesus, o Lázaro que aprendeu com Jesus que o sofrimento é encruzilhada e que nosso livre-arbítrio podemos escolher entre a revolta e o desejo de vingança ou o perdão. E nos mostra claramente que o perdão nos liberta, o perdão nos aproxima de Deus. Então, assim, os dois aspectos são bastante interessantes. Já no prefácio do livro, nós percebemos que o autor nos conta que Lázaro, após o martírio do Mestre, sentiu saudades da vida religiosa e forte desejo de retornar ao templo em Jerusalém, e resolveu assistir ao culto. Ao adentrar ao átrio, foi recebido pelos fariseus com muita hostilidade e todo tipo de ofensa. Logo em seguida passaram das ofensas à agressão física, jogando-lhes pedra. No entanto, sem nenhum ódio e nenhum rancor, brandou: fariseus, escribas, sacerdotes, adoradores da lei e filhos de Israel, aquele que me deu a vida tem o suficiente poder para dar-vos a morte. Desta forma, nosso redivivo foi libertado, indo em seguida para a casa de Simão Pedro. Aqui a gente percebe bem que os doutores da lei percebiam a divindade de Jesus, percebiam que ele era o enviado de Deus, tanto que eles entraram em grande temor assim que Lázaro alertou sobre o que podia acontecer. Porém, como muitos de nós também fazemos, nós preferimos escolher as virtudes, entre aspas, desse mundo, os prazeres e as alegrias mundanas, quando, na verdade, o verdadeiro tesouro foi aquele que Jesus nos ensinou. Que é aquele tesouro que o ladrão não rouba, a traça não consome. É aquele que está dentro do nosso coração. Bom, eu vou fazer assim um resumo da ideia de alguns capítulos, porque não vou se desmancha prazer de contar a história do livro. Pode ficar sossegado aqueles que estão pensando nisso, ou pensando em sair da sala. Bom, no capítulo 1, denominado Ante o Amigo Sublime da Luz. Nesse capítulo, o autor demonstra em uma belíssima prece, escancara o seu eu interno, expondo todos os defeitos e mazelas que nos mostra e quanto ainda precisamos da misericórdia divina para a nossa reforma íntima. Também nos mostra o quanto é sublime nosso Senhor Jesus de Nazaré, pois não só permite, como também nos ajuda a transformar todos os nossos erros em acertos. O livro ele vai despertando o interesse da nossa reforma íntima. É isso que eu acho bastante interessante. Então vai mostrando o lado bom e como transformar no lado ruim. No capítulo 2 é denominado A Escrava do Senhor. Lázaro, após ser expulso do templo, voltou-se de forma efetiva ao convívio dos seguidores do Mestre. E nesse capítulo descreve sobre a angústia da mãe Maria ao receber a notícia da prisão de Jesus e quanto ela padeceu até a crucificação do Mestre. Relata o quanto padece o coração de mãe diante do sofrimento de um filho. Ou seja, vai nos mostrando, através da luz de Jesus, o dia a dia, que nós vivemos no mundo de provas e expiações, que precisamos estar atento para a grande batalha. E qual é a grande batalha? Aquela que nós travamos contra nós mesmos. Então, o livro vai nos despertando. Já no capítulo 4, denominado Aos Médiuns, o autor faz um paralelo entre os primeiros cristãos e os primeiros propagadores da doutrina espírita. Lembra-nos de que, desde que as irmãs Fox estabeleceram um método de comunicação com a pátria espiritual, nossa doutrina enfrentou vários dissabores com os inimigos da doutrina.
Cita verdadeiros mártires da ciência e da filosofia que sofreram verdadeiros martírios por defenderem os princípios que hoje norteiam os passos da humanidade. Apesar dos dissabores que nossa doutrina sofreu ao longo dos anos, principalmente nos primeiros passos, foi através dos dissabores que a doutrina cresceu. Um dos grandes propulsores da doutrina foi o bispo de Barcelona, que mandou queimar todos os livros. E para a tristeza na época do Kardec, que se transformou na alegria, isso despertou um grande interesse nas pessoas saberem o que estava queimando. Então foi o propulsor na Europa. Já no capítulo 5, denominado Doce Nome, nesse capítulo faz referência à maneira em que Jesus se dirigia a nós. Ele sempre dirigia a nós como irmãos. Com isso, lembra-nos que o verdadeiro amor fraternal não pede compensação, não experimenta ciúmes, não é exclusivista. Lembra-nos de que, quando nos círculos romanos, quando os cristãos eram entregues ao martírio, um consolava os outros numa irmandade que, por certo, continuaram nos mundos celestiais. Cita, por exemplo, Francisco de Assis, abnegado companheiro dos homens da natureza. Sentia-se irmão do lobo de Gúbio, ao qual dirigia a palavra em nome de Deus. Faz-nos referência de que somente seremos realmente felizes quando o tratarmos como irmãos, na maneira como nos ensinou Jesus de Nazaré. Já no capítulo 8 é denominada Conquista e Liberdade. Neste capítulo, o autor nos alerta de quanto mais trocamos do bom tesouro, apregoado pelo Cristo, por tesouros mundanos, mais vamos nos cercando de pessoas bajuladoras e despojadas de boa intenção. Dessa forma, vamos tornando nossa psicosfera densa e de difícil trâmite. E a vibração. A gente escolhe nossas companhias. A gente costuma nos queixarmos dos nossos obsessores, mas no fundo somos nós que os chamamos. Quando nós mantemos a sintonia no bem, é no bem que nós vamos vibrar. E é isso que nós vamos atrair. E aqui demonstra que o oposto também é verdadeiro. No capítulo 11 é denominado Grande Além. Aqui somos lembrados de que, independentemente de nossa religião, nossa condição social, nossa localidade, estamos aqui só de passagem, como nos diz o autor. Somos hóspedes temporários da carne. Voltam ao lar comum, no qual colherão de acordo com a semeadura. Nos alerta da lei de causa e efeito, que nossas ações são cíclicas. Por que cíclica? Porque ela parte de nós e se extingue em nós mesmos. Assim, toda boa ação vai percorrer seu ciclo de maturação e vai nos extinguir em nós mesmos. Infelizmente, o mal também. Aqui ele deixa bem claro de que a semeadura é facultativa, porém a colheita é obrigatória. Eles nos mostram que o livre-arbítrio, nem Deus mexe nele, que a gente pode fazer o bem ou o mal. Agora, a colheita não. Tudo quanto você fizer de bem e de mal, você vai colher. O livro é bem pródigo nos mostrar isso daí. No capítulo 12 é denominado Mãe. Neste capítulo nos é mostrada a importância do ressurgimento após o sepulcro do Mestre, o quanto isso influenciou seus seguidores. Mostra-nos também a transformação de Saulo, que da cegueira momentânea atingiu a claridade sublime do Redentor. Ou seja, aqui nos é mostrado o quão é importante a nossa reforma íntima, o quanto importante é vigiar e orar para que a gente permaneça sempre em condição de fazer nossa reforma íntima. No capítulo 3 é rogativa e ação. Neste capítulo nos é mostrado de que, por mais que o exterior esteja em conflito, podemos buscar a paz interior. Lembra-nos de que a melhor maneira de sermos felizes é fazer a felicidade do outro.
Porém, diante do nosso livre-arbítrio, possamos alcançar a felicidade ou, pior, dispensá-la por um período. Por que um período? Porque também o livro nos mostra que todo sofrimento tem data certa para acabar. Nós podemos, sim, prolongar ou diminuir o nosso sofrimento. E por quê? Porque Deus nos fez para sermos felizes. A gente pode atrasar a nossa felicidade. E a gente se pergunta também, né? Por que nós não somos felizes neste mundo? Porque procuramos no lugar errado. Porque se foi Deus que nos criou, a felicidade já está dentro de nós mesmos. Isso também o livro nos mostra com bastante propriedade. No capítulo 14 é denominado Assim Passa. Aqui nos é mostrado de que toda nossa ação repercute em nós mesmos. Assim sendo, quando nos iludimos de que estamos prejudicando aos outros, na verdade, estamos prejudicando a nós mesmos. Isso é demonstrado em um conceito histórico no livro. Mas eu não vou falar, vocês vão ter que ler. No capítulo 16, o caso do rico. Neste capítulo, utilizando-se da parábola do mal rico, o autor nos mostra onde devemos ajuntar o nosso tesouro. Ensina-nos que é muito importante vivermos na caridade para obtermos o verdadeiro valor da existência. Ou seja, a caridade é um despertador que nos desperta para amarmos e assim seguir o nosso caminho. O apóstolo Paulo deixou bem claro qual era o caminho: o amor. Nos diz o apóstolo Paulo, o amor é o único caminho. E quem nos conduz por esse caminho? Quem pensou em Jesus acertou. O livro também conta que é. No capítulo 18, o espírito farisaico. Neste capítulo, somos convidados a despojar de nosso orgulho, nossa soberba, nosso egoísmo e, libertos desse sentimento que nos faz tanto mal, iniciarmos a nossa jornada ao retorno da casa do Pai Celestial. Aqui, ele faz uma comparação com a lei de Newton, que é a lei de Newton, não, o postulado de Newton, que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, dois sentimentos também não. Aqui fica bem claro que se o nosso coração estiver cheio de ódio, rancor, maledicência, não sobra espaço para o amor. Então, assim, o livro é bastante preocupante, porque a gente começa a pensar bem a respeito de certas coisas. No capítulo 21, a proteção e a realidade. Aqui somos lembrados de que, por mais que os nossos anjos guardiões nos protejam, é o nosso livre-arbítrio, através de nossas ações, que determina o nosso destino. O quanto seremos felizes ou infelizes. No capítulo 23, advertência fraterna é denominado. Aqui nos é lembrado do quão passageiro é o mundo material. Nos alerta de que não devemos nos apegar, além do necessário, às coisas materiais. Ou seja, o livro, ele não nos proíbe de nos apegarmos a coisas materiais, mas apegar de acordo com o necessário. Que as coisas materiais são para não nos servir e não para que nos escravize diante dela. Mostra também que é bem difícil o desencarne de quem é muito apegado às coisas materiais. Então, quem é muito apegado, eu aconselho não ler o livro. No capítulo 26, na edificação. Aqui somos lembrados que, por si só, nossa doutrina não salva ninguém. Ela nos oferta inestimáveis instrumentos para que promovamos nossa reforma íntima. Lembra-nos também de que Jesus quem bate a nossa porta, porém somos nós que devemos abri-la para que ele entre. É uma referência ao Apocalipse, o capítulo 3, versículo 20, quando Jesus bate a nossa porta. Então, nós precisamos estar preparados por isso. E faz um alerta bastante interessante, porque diz que Jesus diz, aquele que ouvir a nossa voz. Então diz, se o nosso coração estiver cheio de maldade, o mal é escandaloso, é barulhento. Então, nós não vamos ouvir a voz de Jesus se nossos corações estiverem cheios de iniquidade. Então, o livro é um convite à reforma íntima. E vai demonstrando, capítulo a capítulo.
Bom, no capítulo 27 é de identificação do Espírito, é denominado. Nesta passagem somos lembrados que nem sempre foi fácil professar nossa doutrina. Aliás, nunca ouvimos Jesus dizer que seria fácil. O que nos disse nosso Divino Mestre é que valeria a pena. Aliás, a alerta que ele faz é a porta estreita, né? Por que a porta estreita? Porque exige esforço para passar. A larga da perdição é fácil. No capítulo 29, diz dos espíritos desencarnados. Somos filhos de Deus, portanto, independente do estágio evolutivo em que nos encontramos, necessitamos da luz divina. Quanto mais caminhamos rumo à seara evolutiva, mais entendemos que o verdadeiro tesouro se chama amor. No capítulo 31 é denominado Com franqueza de irmão. Alerta-nos de que, em nome da religião, do próprio Cristo, muitos crimes e atrocidades foram cometidos. Convoca-nos para a prática do bem, pois não basta nossas palavras, é precisa ação em prol do amor, para que brilhe a vossa luz diante dos homens. Aqui faz um alerta muito importante, que a intenção sem ação não é nada. Portanto, Deus julga a nossa intenção. A ação é apenas uma consequência de nossas ações. Bom, no capítulo 35 é denominado Retirou-se ele só. Aqui Jesus nos mostra que, apesar da nossa cegueira, Ele está sempre disposto a fornecer o pão da vida. Fica claro que Jesus jamais irá nos abandonar, independente dos nossos erros. Lembra da promessa do Divino Mestre: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E por fim, o capítulo 37, aos Espíritos. Somos lembrados de que o mundo em que nos encontramos é uma passagem e que devemos aproveitar nossa estadia para a nossa depuração moral. Lembra-nos também que todo sofrimento é passageiro. Nos ensina um ditado turco que diz: existem 3 coisas que o homem não consegue escapar. Primeiro, o olhar de Deus. O segundo, o grito da consciência. E, por fim, o golpe da morte. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a paciência que vocês tiveram de me ouvir, e eu recomendo muito a leitura do livro, porque é um despertar, porque muitas vezes a gente precisa do empurrãozinho para ir adiante. Então o livro é um bom empurrãozinho. Eu diria até que é um empurrãozão. Muito obrigado e excelente noite para todos. De amor que se formaram nesse salão, e agora sintonizados com as energias que se formaram. Obrigada, Gorgon. Vamos então às vibrações da noite, agradecendo ao nosso amigo pela explanação do livro, um convite à reforma íntima. Então agora vamos visualizando o nosso mestre querido, Jesus ao nosso lado. Então, para você se sentir mais relaxado, descruze braços, pernas, procure uma posição confortável junto ao seu assento e visualize a figura amorosa de Jesus. E os médiuns agora
começam a terapêutica do passe. Vamos visualizar energias amorosas, já que Jesus é amor. Vamos visualizar essas energias multicoloridas, vindas do mais alto, tocando o topo da nossa cabeça, o centro de força coronário, esse centro de força tão importante que nos conecta à espiritualidade, que nos conecta ao mundo dos espíritos, a nossa religiosidade. Essas energias amorosas do Cristo vão descendo até o centro de força frontal, na altura da nossa testa, centro de força responsável pelos nossos pensamentos, esses centros de força tão importantes. E vamos então descendo até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, responsável pela nossa fala, para que cada vez mais possamos falar palavras gentis, de amor, de entusiasmo, de coragem, de motivação. Essas energias vão descendo até o centro de força cardíaco, centro responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, que possamos cada vez mais trabalhar o perdão, a tolerância, a paciência. E agora vamos descendo até o centro de força esplênico, centro responsável pela nossa imunidade. Descendo mais um pouquinho, vamos até o centro de força gástrico. Esse centro de força que recebe diariamente muitas informações e precisamos digerir, precisamos analisar todos esses fatos do dia a dia. Esse centro de força tão importante, e essas energias vão descendo até o nosso centro de força geniturinário. Que todas essas energias possam fluir da melhor maneira possível. E essas energias vão descendo pela parte da frente das nossas pernas, dando a volta pela sola dos nossos pés, subindo pela parte posterior das pernas. E agora temos o centro de força básico, e essas energias vão subindo vértebra a vértebra, trabalhando em cada uma delas, e essas energias vão se fechando novamente no topo da nossa cabeça, como se fechamos um ciclo. E assim, como recebemos muito, recebemos todas essas energias de amor, essas energias salutares, essas energias benfazejas, vamos doar um pouco dessas energias, vamos doar essas energias a essa casa tão bendita, essa casa abençoada, que nos acolhe, acolhe tantos dos nossos
que sempre está de portas abertas a nos acolher, a nos acariciar. Vamos vibrar também pelas casas coirmãs, Caspage, Crepade, para que elas recebam as melhores energias, para que elas recebam todo o nosso sentimento de amor, de carinho, de gratidão, de força, de coragem para muitos trabalhos que acontecem e acontecerão. Vamos vibrando pela nossa casa, pelos nossos familiares, por aquele familiar que às vezes temos um pouco mais de dificuldade em lidar com ele, em trabalhar com ele, que ele receba as nossas melhores energias, as energias vindas do mais alto, que ele seja amparado, protegido e iluminado. Vamos visualizar também para os hospitais, para as UPAs, para os pronto-atendimentos, para os médicos, enfermeiros, auxiliares, todos que ali estão prestando serviço, que eles recebam as melhores energias, que estão trabalhando com a saúde, com a vida, em momentos tão delicados, que eles recebam sempre o apoio e as melhores energias e vibrações da espiritualidade amiga. Vamos vibrando para os bombeiros, para os policiais. Vamos vibrando por aquelas pessoas que estão na rua em situações delicadas, que elas possam receber as energias amorosas da espiritualidade. Vamos vibrando também. Nós temos agora, nos próximos dias, a conferência do clima. Vamos vibrar então para que os governantes, as pessoas responsáveis, possam não só tomar atitudes, mas que comecem também a agir para a questão do nosso planeta, em relação às mudanças climáticas, para que tomamos as ações necessárias, que façamos as energias, as ações necessárias, para que as energias sejam reverberadas em todos os lugares. E vamos agora mentalizar as nossas águas. Se você não trouxe a sua água, não tem problema. Visualize a água da sua casa, a água que está na geladeira, em cima da mesa. Não tem problema, apenas visualize. E vamos pedir a essa espiritualidade amiga, de índios, pretos velhos, caboclos, farmacêuticos, biólogos da espiritualidade, que possam buscar nessa natureza tão rica, tão bendita, tão iluminada, os elementos necessários a cada um de nós, para que seja colocado o elixir, o medicamento, para que possamos, cada vez que tomar um gole de água, sentir a presença de Deus, sentir a presença do amor, essa espiritualidade que nos envolve, nos ajuda, está sempre conosco, nos envolvendo, nos motivando, estando junto conosco. E eles retiram, sim, eles retiram dos rios, dos lagos, dos mares,
das plantas, das raízes, das folhas, das frutas, da seiva, o néctar, a semente, e colocam nas nossas águas, com o mais profundo amor, com o mais profundo carinho, nos ajudando. E quando formos tomar um gole, um copo de água, junto com a nossa medicação, possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a essa espiritualidade, por esse copo de água, pela vida, pela ajuda da espiritualidade amiga, que sempre está conosco. E vamos visualizar uma pessoa que conhecemos, que também precise de um copo de água, e que quando ela for tomar esse copo de água, ela sinta a presença da espiritualidade, ela sinta a presença de Deus, ela sinta a saúde, voltando, revigorando, dando forças ao seu corpo físico, mental e espiritual. Vamos visualizar também as pessoas que estão nos hospitais, recebendo junto com aquele medicamento, o copo de água fluidificado, um copo de água abençoado, que elas se sintam fortes, que elas perseverem, que elas não desistam, que elas sejam modificadas, que elas acreditem, porque elas são centelhas divinas, que nós somos centelhas divinas. E nesse copo de água tem sim a mão de Deus, o amor de Deus, a força de Deus a nos guiar, a nos levantar sempre. E assim, nós só temos a agradecer. Agradecer a Deus, essa espiritualidade, a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo, aos mentores desse trabalho, aos mentores de cada um de nós que nos trouxeram até aqui hoje, para mais esse banquete espiritual, esse privilégio de estarmos aqui. Só temos a agradecer, que Deus possa continuar nos abençoando. Agradecemos pela noite, pelo dia, pelos aprendizados, pelos livramentos e pelas oportunidades que estamos tendo. Que possamos voltar para as nossas casas, nossos trabalhos, serviços, compromissos. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada, protegida. E se estivermos em um momento de dificuldade, possamos lembrar de Jesus, possamos lembrar de Deus, que nos acolhe e nos abrace. E que possamos ter o privilégio de estarmos aqui na próxima terça-feira com as bênçãos e a graça de Deus. Que Deus nos acompanhe, graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos, até a próxima terça.